Ok. Bom, já está gravando. Hoje, então, nós estamos no dia 13 de abril, né? Aula de Instituições de Direito 1, e vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil. O que é uma responsabilidade civil, né? Onde ela se encontra? O que isso daí tem a ver com o administrador, com o gestor, né? Primeiro, a importância desse tema para a formação de vocês, ela diz respeito a todos os atos que as empresas e as pessoas físicas e naturais exercem e que tenham repercussões, né? Então, existe uma relação interpessoal entre uma pessoa e outra, e qualquer atitude dessas pessoas poderia gerar uma consequência, né? Então, o direito ele vai, através do direito civil, definir regras de comportamento e vai demonstrar que, eventualmente, essas regras de comportamento violadas elas têm uma consequência. E o estudo que a gente vai fazer é justamente dessa consequência jurídica, dessa responsabilidade que a gente tem. Então, a responsabilidade civil ela consiste no dever de indenizar um dano suportado por uma outra pessoa. Isso nós estamos falando de responsabilidade civil, eu não estou falando de responsabilidade criminal, eu não estou falando de uma discussão da pena, de uma imputabilidade ou de putabilidade de uma conduta, né? Eu não estou falando em fixar uma conduta para que as pessoas abstenham-se de fazer alguma coisa mediante uma multa, mediante um cárcere, até uma restrição de liberdade. Não, eu estou falando de situações que geram uma reparação daquele dano que eventualmente foi causado. Um cidadão dirigindo seu veículo, ele ultrapassa o sinal de trânsito e abarrou outro carro, bate no outro carro. Ele tem a obrigação de ressarcir o prejuízo que causou. Essa obrigação advém da responsabilidade civil dos atos civis que ele pratica. Um dos atos civis que ele praticou aqui, no caso, foi a violação da legislação, né? Em consequência, o acidente, e, em consequência, ele foi responsabilizado pelo prejuízo que causou. E nisso vem diversos outros elementos que vão dar esse suporte, né? Mas para que nós entendamos como é que essas responsabilidades civis, como é que a responsabilidade civil se caracteriza, a gente tem que sempre pensar em algumas questões, né? A primeira questão é um ato jurídico ilícito. Um ato jurídico ilícito, um ato relevante ilícito, ou seja, alguma coisa que me levou a fazer algo que não é previsto em lei, que é ilegal. Então, se eu assumo a responsabilidade de fazer aquilo por algum motivo, ou eu fiz simplesmente aquilo, eu sou responsável pelos meus atos. Então, a violação de um ato civil, a violação ou a prática de um ato ilícito, seria melhor a informação. A prática desse ato ilícito. Esse ato, por si só, não gera um prejuízo à sociedade, no sentido da reparação civil. O fato de eu avançar um sinal de trânsito não significa que eu gerei prejuízo a alguém. Eu simplesmente não respeitei uma norma. Então, eu vou diferenciar isso da multa de trânsito que eu possa sofrer. A multa, na verdade, é um elemento coercitivo para que eu não exerça aquela conduta, né? Eu tenho uma multa de trânsito que não vai estar dizendo para mim o seguinte: olha, não cometa essa infração, porque se você o fizer, vai doer na parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Então você não deve fazer. Então a multa não é, não é uma reparação de dano. Quando eu falo a violação de um ato ilícito, eu tenho que violar, né, fazer um ato. Esse ato, eu estou violando esse ato, essa conduta, e essa conduta ela tem que resultar obrigatoriamente em um prejuízo. Prejuízo ou dano. O que é um prejuízo ou dano?
O dano é uma agressão ao patrimônio de alguém que gerou como direi, uma perda material naquele patrimônio alheio. Então, eu bati no carro de alguém, eu gerei o quê? Um dano a essa pessoa e eu tenho que ressarcir esse dano. O que é o ressarcimento do dano? Eu reconstituir a situação ao status anterior. Então, se eu bati no carro da pessoa, eu tenho que consertar o carro dessa pessoa. Então, eu ressarço. Um prejuízo, um dano é um prejuízo, mas o prejuízo também é considerado como eu fiquei sem utilizar o carro, que era o meu instrumento de trabalho, por um determinado período. Então, há a obrigação de ascender a essa responsabilidade, aonde eu também serei responsável. Então, além de repor o dano direto, né, eu também tenho que ressarcir todo o nível de dano que eu causei, inclusive os prejuízos. Dano ou prejuízo é quase um sinônimo aqui nesse primeiro momento. Tá? Então, eu tenho a violação do ato, né? Ou seja, a prática de um ato ilícito como elemento importante, e essa prática resulta num dano ou prejuízo. Então, os primeiros elementos importantes são esses. Só que entre os dois tem que haver um nexo de causalidade, um nexo causal. Por que tem que haver esse nexo? Aquele dano aquele ato ilícito que eu pratiquei tem que ser o causador daquele dano que você sofreu. Porque se eu não tiver um vínculo jurídico entre esses fatos, eu não sou responsável por isso. Bom, vamos imaginar que vocês estejam em algum lugar e alguém passa de carro, buzina para você, de certa forma te assusta, mas essa pessoa, uns 3, 4 passos depois, escorrega e cai. O fato de eu passar, buzinar e até te assustar não significa que aquele tombo que você teve a 2, 3, 4 passos depois sejam sido causados por aquela atitude minha de te dar um susto. Não há uma conexão direta ali entre o fato, né, e o prejuízo que você teve. Quando você caiu, por exemplo, rasgou a roupa ou sofreu uma fratura, um entorse. Não existe nexo de causalidade entre o fato, que é o ato jurídico, né, e a sua conduta, o ato ilícito praticado e o dano que você sofreu. Eu não sei se estou muito rápido nesse diálogo, hoje eu estou meio acelerado. Deu para entender aqui o que é a responsabilidade civil, o que é o ato ilícito, o que é o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade? Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Algum exemplo mais claro? Professor, eu queria um exemplo mais claro na responsabilidade civil. Eu não peguei muito bem, na verdade. Tá. A responsabilidade civil é a violação. Vou inverter um pouquinho esse processo, tá? Deixa eu só ver aqui. A responsabilidade civil, ela é eu não quero usar a palavra responsabilidade, né? Deixa eu só ampliar uma coisa aqui. Bom, a responsabilidade civil, ela uma Peraí, só um segundinho, por favor. Todos os atos da vida civil geram consequências. Os atos que geram consequências são de responsabilidade daqueles que o praticaram. A responsabilidade civil, eu estou falando das relações civis. Quando eu falo de relações civis, eu estou falando de relações. O direito civil rege as condutas do homem em relação ao homem, aos objetos,
ao homem em relação aos outros homens, né? Então, o meu direito de vizinhança, o meu relacionamento com a minha família, com a minha filha, com o meu filho, com minha esposa, com meus pais, com meus filhos. Essa relação toda é regulada pelo direito civil. Quando eu tenho direitos, eu, na outra parte, tenho obrigações. Quando eu violo uma obrigação dessa, eu sou responsável pelo ressarcimento do prejuízo que eu causei. Esse prejuízo é em caráter civil. A responsabilidade civil consiste no dever de indenizar ao outro pelo dano que eu causei. Eu tenho que indenizar, eu tenho que ressarcir, eu tenho que recolocar ou amenizar o status anterior a uma situação nova. E aí pousam-se diversas situações bem complicadas, porque muitas das vezes existem questões de caráter subjetivo que são mais difíceis de serem analisadas, que eu vou reservar um pouquinho mais para frente. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora dessa responsabilidade como em dois grandes campos. Tá? Nós temos uma responsabilidade civil contratual, eu gosto de escrever, por isso que eu estou escrevendo aqui do lado, e responsabilidade civil extracontratual. O que é a responsabilidade civil contratual? Aquela que advém de uma relação jurídica pré-existente entre eu e você. Então, eu tenho um contrato de compra e venda, por exemplo, eu compro um imóvel, eu compro uma caneta, eu compro alguma coisa contigo, ou te vendo alguma coisa, ali existe uma responsabilização entre a gente. Ou outro exemplo, eu alugo, ou eu contrato você para executar uma determinada tarefa, ou você me aluga algum imóvel, todo esse contrato existem responsabilidades de ambas as partes. Aquele que a infringe aquelas regras, está violando o contrato. O contrato faz lei entre as partes, né? É o chamado, em latim a gente fala, um dos princípios do contrato é o pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Se eu violo o contrato, eu violo uma lei que eu tenho com você nessa relação jurídica. Essa relação jurídica é que vai ser protegida pelo direito das obrigações, que é onde se pousa a questão do contrato. Então, eu tenho uma responsabilidade civil contratual, então eu contrato com você alguma coisa, e a partir desta coisa, se eu descumpro, a pessoa que fica inadimplente, ou seja, aquela que não cumpre, não adimple com a sua obrigação, é responsabilizada por aquilo. Tá claro até agora, Maria Rita? Alguém quer mais alguma informação? Tá claro. Tá tudo tranquilo? Bom, existe a relação, a responsabilidade civil extracontratual, que não depende de um contrato previamente firmado entre nós. Existem situações que a própria vida nos impõe regras de convivência. Essas regras de convivência, muitas das vezes, elas já por si só são regras que impedem que eu exerça ou eu faça alguma coisa. Um exemplo, eu estou dirigindo o meu carro na rua, eu devo respeitar o pedestre, eu devo respeitar o ciclista, eu devo respeitar um outro veículo e assim sucessivamente, como os outros também devem me respeitar. Eu não tenho um contrato com o pedestre, eu não tenho um contrato com o ciclista ou com outros veículos. Eu não tenho contrato algum. Eu tenho uma autorização para dirigir, porque eu fiz as provas necessárias a ter a habilitação para dirigir, ponto. Eu só tenho essa obrigação de dirigir e respeitar as leis. Se eu descumpro essa regra, aí há uma responsabilidade imputada à minha conduta, independentemente de contrato.